O Chamado de Cthulhu. O Chamado de Cthulhu é uma das obras mais famosas do nosso mestre do terror cósmico, H.P. Lovecraft. A história em si acompanha um homem que vai descobrindo a horripilante verdade de um ser alienígena por meio das anotações feitas pelo seu falecido tio-avô. Essa história traz a ideia espantosa de que somos seres irrelevantes se comparado com o vasto universo, o que é algo extremamente perturbador. Cthulhu se encontra adormecido nas profundezas do oceano em um estado que vai contra tudo que conhecemos, de um modo que desafia a vida e a morte. Ele permanece enviando ondas psíquicas que promovem visões e surtos em pessoas sensíveis ao redor do mundo. Grandes gênios que vão desde poetas até artistas têm pesadelos sobre uma cidade sinistra que tem estruturas impossíveis e uma mega entidade que está prestes a se despertar. Além disso, egrégoras se formam ao redor do mundo, fechando cultos secretos, com o intuito de adorar e responder ao chamado que não compreendem. O principal fato do terror cósmico é a sugestão que não estamos prontos para entender formas que expandem nossos conceitos de dimensão, que para poder compreender esses grandes antigos, precisamos desconstruir totalmente as leis que regem nossa dimensão e até nossa existência, pois ele existe em um estado que transcende a compreensão da mente humana. O medo em si não é de ser destruído, mas de saber que nossa existência é irrelevante diante de uma vastidão cósmica que nem nos nota. Cthulhu não nos odeia, ele apenas não se importa. Ciência e religião são apenas panos finos contra o frio avassalador do abismo. Nós humanos não somos protagonistas, somos apenas notas de rodapé num livro. Somos seres com a existência equivalente a uma formiga. Zalgo. Você já imaginou o que aconteceria se a própria realidade começasse a falhar? Não uma falha simbólica, mas literal, como um arquivo corrompido onde a imagem se distorce, o som se quebra e as palavras escorrem como tinta digital. Esse é o domínio de Zalgo, uma entidade nascida no submundo da internet, mas que carrega em si o DNA do horror cósmico mais puro. Zalgo não é apenas um monstro, ele é um conceito vivo de corrupção, uma falha primordial que se infiltra nas frestas da existência. Seu nome, quando sussurrado, parece causar um glitch no tecido da realidade. Textos se transformam em hieroglifos incompreensíveis, vozes viram ruídos dissonantes e a sanidade começa a se desfazer como pixels queimados em uma tela. Ele não tem uma forma fixa, é o caos em seu estado mais bruto, um vazio inteligente que sangra pelo código da realidade. Diferente de outras entidades que desejam conquistar ou dominar, Zalgo não tem um objetivo. Ele não odeia a humanidade, ele apenas dissolve tudo o que somos, como se fôssemos parte de um sistema que já não funciona mais. Na mitologia digital, Zalgo ocupa um lugar peculiar, criado por internautas, mas carregando o peso de um arquétipo antigo. Ele representa uma anomalia que não deveria existir. É uma espécie de vírus cósmico que usa a internet como um canal para se espalhar. O horror de Zalgo não está em sua aparência, mas em ser uma falha inevitável. Enfrentá-lo é inútil porque ele não se combate, ele acontece. Ele é a antítese da lógica, a quebra do código, a distorção que revela que o mundo que conhecemos é, no fim, apenas uma simulação mal protegida. Ele está à espreita esperando uma fenda, um clique errado, uma invocação esquecida para atravessar. Porque se o horror cósmico nos lembra que somos insignificantes diante do universo, Zalgo vai além. Ele sugere que nem a própria realidade é real, e o que chamamos de sanidade pode ser só uma linha de um código esperando ser subscrita. Galactus. Imagine um ser tão colossal que planetas inteiros são apenas o seu almoço, não por crueldade, não por diversão, mas por necessidade. Esse é Galactus, o devorador de mundos do universo da Marvel. Um titã cósmico que não vive para destruir, sobrevive destruindo.
Esse ser carrega em si os restos de um universo anterior ao nosso. Galactus não é um vilão, ele é uma força da natureza, incompreendível, imparável e impessoal. Quando ele chega, os planetas não tremem, eles se silenciam. A vida que levou bilhões de anos para evoluir é sugada em minutos. Para Galactus, um mundo habitado é apenas combustível. Como colhemos um fruto sem pensar no destino da árvore, ele consome civilizações sem sequer notá-las. E é exatamente aqui que mora o seu horror cósmico. Ele não odeia a humanidade, ele simplesmente não se importa, não faz questão, pois ele carrega a ideia de que mesmo destruindo, ele cumpre um papel necessário para o equilíbrio do cosmos. Derrotá-lo é inútil. Contê-lo é apenas momentâneo. No fim, ele sempre retorna. Ele é um lembrete brutal de que a humanidade não está no centro do universo. Nós estamos à margem e às vezes fora do quadro. Quando o Galactus aparece, ele obriga deuses, heróis, civilizações inteiras a encarar uma verdade incômoda. Não somos especiais, não somos únicos, somos apenas uma nota de rodapé em uma história ainda maior. O Príncipe das Sombras. Agora vamos entrar em um terror cósmico que mistura religião e ciência. O filme explora uma descoberta bizarra feita por um grupo de estudantes de física quântica. Ao explorarem uma igreja aparentemente abandonada, eles encontram um objeto que contém um líquido verde que chama bastante a atenção do grupo. Girando lentamente e pulsando como um coração vivo, eles descobrem que esse líquido é uma entidade ancestral, um ser diabólico. Não o Satanás das escrituras, mas algo vindo de um universo inverso, um antideus tentando atravessar para o nosso mundo. O horror aqui vem da ideia de que ele explica que conceitos vindos da religião não são como imaginamos, eles são apenas formas humanas de tentar entender forças que vão além da nossa compreensão. Satanás não é um anjo caído que brigou nos céus, mas é sim uma matéria complexa que tem capacidades de usar o tempo, manipular partículas quânticas e controlar corpos humanos. Este filme mistura ciência quântica e simbologia religiosa para sugerir algo apavorante. O mal pode ser uma constante cósmica inscrita nas partículas fundamentais da realidade. O mais perturbador é a sugestão de que o mal está intrinsecamente ligado à realidade, existindo como uma característica fundamental em seu nível subatômico. Aos poucos, os personagens percebem que os sonhos que compartilham vêm do futuro. Ao fim, tudo resume que a nossa ciência, quanto à religião, tem sido apenas a ponta do iceberg de uma realidade tão alienígena e absurda que nossas mentes limitadas só são capazes de processar histórias simplificadas usando arquétipos de deuses e demônios. O Nevoeiro. O Nevoeiro apresenta o horror cósmico de uma forma visceral, mostrando o que acontece quando o véu que separa a realidade se rompe na nossa, possibilitando a invasão de seres que não fazem parte dessa realidade. Imagine uma tempestade cobrindo sua cidade com uma névoa densa e impenetrável. Quando ela se instala, surgem criaturas que não poderiam existir, como se o tecido da realidade tivesse sido rasgado. Um grupo de pessoas se tranca em um supermercado cercado por horrores que não obedecem à lógica evolutiva da Terra. Aranhas gigantes com tentáculos, insetos com ferrões letais e silhuetas colossais na névoa sugerem que algo maior está à espreita. Esses monstros não são apenas mortais, são biologicamente errados. Enquanto o medo cresce por todos os lados, uma fanática religiosa ganha seguidores, reinterpretando os eventos como punições divinas. Isso mostra a tendência humana de forçar o incompreensível em moldes conhecidos. Mas o horror real está na ausência de qualquer narrativa compreensível. Essas criaturas não são demônios, apenas consequências de uma realidade que colidiu com a nossa. Elas não têm sentimentos pelos humanos, apenas existem. O desfecho é um dos mais cruéis do cinema. O protagonista toma uma decisão trágica para poupar seus entes queridos do sofrimento, e mata eles para evitar que eles fossem mortos pelas criaturas. Só que isso acontece momentos antes da chegada do resgate. O Rei Rubro.
Imagine um ser que não deseja apenas destruir, mas apagar. Não restará poeira, nem memória, muito menos arrependimento. Apenas o vazio absoluto. Esse é o Rei Rubro, o grande antagonista da saga A Torre Negra de Stephen King. Mais do que um vilão, ele é a antítese da Ordem. Uma entidade cósmica que deseja derrubar a própria estrutura da existência e com ela todos os mundos. No centro do multiverso, ergue-se a Torre Negra, o eixo que mantém os mundos conectados e equilibrados. O Rei Rubro quer destruí-la, não por ambição, mas por ódio. Um ódio tão antigo que parece anterior ao tempo, à linguagem e à própria razão. Ele aparece em visões como um monstro de olhos flamejantes ou um velho manipulador envolto de sombras. Nunca do mesmo jeito, nunca confiável. Sua verdadeira forma é uma ideia, a ideia do caos absoluto. Sua influência se impõe à força e ele se infiltra. Como uma doença, o Rei Rubro corrompe sonhos, distorce esperanças e contamina corações. E ele usa fanáticos, os chamados Breakers, para lentamente corroer os pilares da realidade, rachando os feixes que sustentam a torre. O horror que ele representa não é físico, não é imediato, ele é existencial. Como enfrentar uma entidade que não quer dominar o mundo, mas sim aniquilar o próprio conceito de existência? O Rei Rubro é um pesadelo definitivo do horror cósmico. É uma boa vida. O que uma simples criança inocente pode trazer para uma história de horror cósmico? Em É uma Boa Vida, Anthony Fremont é um menino de 6 anos um pouco peculiar. Ele possui poderes divinos e habilidades ilimitadas. Ele tem a capacidade de poder ler mentes, mudar a realidade e apagar pessoas da existência com um simples pensamento, mandando eles para uma espécie de zona com um aspecto de milharal. Os moradores, incluindo seus próprios pais, vivem em constante terror. São forçados a sorrir e agradecer por tudo que Anthony faz, mesmo que ele transforme alguém em um monstro ou faça nevar no meio da plantação. O horror aqui não está no mal intencional, mas na completa falta de compreensão. Anthony não é maligno, apenas imaturo, e isso o torna ainda mais perigoso. Esse episódio encapsula o horror cósmico ao mostrar o que acontece quando a onipotência está nas mãos de alguém que não entende suas consequências. O mais assustador ainda é a adaptação da cidade. Ao invés de resistir, as pessoas se moldam à tirania. Reprimem seus verdadeiros sentimentos, elogiam as destruições de Anthony e vivem em um estado de vigilância mental constante, adaptando-se a um pesadelo que não podem combater. Essa submissão ao absurdo revela uma verdade perturbadora. Diante de um poder absoluto e incompreensível, a humanidade pode não apenas sucumbir, mas se reconfigurar toda para conviver com o horror, sacrificando a sua própria essência. Os Reapers. Imagine uma galáxia onde civilizações avançadas são ceifadas como colheitas. E isso acontece em ciclos regulares, a cada 50 anos. Esse é o papel dos Reapers, as entidades colossais do universo de Mass Effect. Não são apenas máquinas gigantes, são leviatãs cósmicos, fusões monstruosas de tecnologia e matéria orgânica, que abrigam em seus corpos a essência de raças extintas, preservadas de uma forma grotesca, deformadas, fundidas a carcaças de uma inteligência superior. Os Reapers, eles retornam como parte de um plano milenar, uma necessidade universal que não é cruel, é lógica. Para eles, a extinção é uma forma de ordem. A galáxia não é um lar, é uma fazenda e nós somos apenas recursos, nutridos, estudados e eventualmente colhidos. Eles não negociam, eles apenas executam. O mais aterrorizante é que seu poder absoluto é o motivo pelo qual fazem isso. Eles acreditam estar salvando a vida, evitando o caos da inteligência artificial descontrolada e impedindo o colapso do ciclo evolutivo. Mas a salvação deles é a aniquilação controlada. Para garantir que a vida continue, eles a encerram antes que ela se torne perigosa para si mesma. Isso revela que a galáxia inteira é apenas um campo de testes e que a história de cada espécie avançada termina da mesma forma, sendo transformada em parte de uma próxima geração de Reapers. E esse ciclo ele se repete há eras. Esse é o verdadeiro horror, a constatação de que a vida, com toda a sua complexidade, beleza e significado, é apenas um recurso descartável. A galáxia não pertence aos vivos, ela pertence aos que colhem.